Oi, Juliana. Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Aham. Você tá me vendo? Tô te vendo. Legal. Vai acontecer igual foi na outra entrevista. Eu não tô me enxergando, nem sei como é que estou. É mesmo? Juro, tá tudo preto pra mim. Mas se eu não me engano, pro pessoal que tá vendo, que tá assistindo, eles conseguem me ver. É um problema que meu Instagram tem comigo, sabe? Eu não sei o que acontece. Pra mim, aparece perfeito. Te escuto e te vejo bem. Beleza. Beleza, então tá ótimo. É o que importa. E tu também me vê bem? Me vê e me ouve bem? Te vejo e ouço perfeitamente. Beleza. Primeiramente, Juliana, para a gente começar, eu queria te agradecer por tu ter aceitado o convite para a gente conversar um pouco sobre tua carreira, sobre os planos para o futuro, o que vem aí pela frente. Disponibilizar um pouco do teu tempo, que a gente sabe que eu comento muito aqui que às vezes assim, essa pandemia, por mais que a gente fique às vezes por casa, sempre tem muita coisa para fazer e não sobra tempo às vezes para fazer o que a gente precisa. Eu queria te Sim. agradecer por ter disponibilizado esse tempinho aí para a gente conversar um pouco. Não, eu que agradeço o convite. Pô, muito obrigada pelo convite. Aliás, boa noite para todo mundo, né? Juliana, vamos começar pelo começo, como diria o poeta. Né? Vamos começar pelo começo. Como é que foi, Juliana, que tu entrasse nessa de rock and roll? Assim? Como é que isso caiu na tua vida? Foi influência dos familiares? Foi na escola? Tu descobrisse sozinha? Foi com amigos? Como é que foi isso? Então, na verdade, foi quando eu estava fazendo aula de canto no conservatório. Porque, assim, embora na minha casa também sempre rolasse bastante rock and roll, né? Eu cresci escutando muito Queen, Led Zeppelin, né? Meus pais sempre gostaram muito de rock. Então, e outras coisas, porque aqui o gosto de casa é totalmente versátil, né? O pessoal gosta de tudo. Tudo, mais ou menos. Isso aqui, você entendeu? Tô falando de música boa. E aí eu fui fazer aula de canto, eu tinha 11 para 12 anos, eu estava no conservatório, e até foi aí que me mostraram o Nightwish, né? Então, aí eu escutei Nightwish, nananã. Na época eu não curti tanto, porque me mostraram Phantom of the Opera, eu era muito fã da Sarah Brightman, né? Eu conheci o Fantasma da versão original, então o jeito que a Tária colocava a voz, que era uma forma mais pesada, um lírico bem mais pesado, aí eu não gostei tanto, até que me mostraram Over the Hills and Far Away, eu falei, gostei mais. E aí foi rolando. E, nossa, é muito engraçado até essa abordagem dessa época, porque, é adolescente, pseudo-adolescente, né? O aborrecente. A gente é bizarro, porque assim, eu falava que eu não escutava Iron Maiden porque era muito pesado. Em compensação, eu ouvia Marilyn Manson, então não tem muita coerência. Então, Mas foi assim assim, que eu comecei a ouvir rock desde pequena, desde com meus pais. legal, influência já desde casa, assim, bacana. Eu tenho aqui, eu dei uma estudadinha na tua página ali para poder conversar contigo, eu fiz uma geral nessa carreira ali. Eu tenho aqui que tu começaste teus estudos musicais aos 12 anos. Sim. Isso? O que Foi seriam esses entre estudos que tu 11, começou? foi entre 11 e 12, mas eu considero mais 12 porque com 12 anos foi quando eu entrei realmente no conservatório, que eu fui realmente estudar música. Com 11, eu fiz aula somente de canto, mas era uma coisa muito livre, muito solta, até porque eu não tinha muita maturidade também, né? Então, eu achava legal quando a minha professora me dava um microfone na mão para ficar cantando aleatório. Então, isso não é aula de técnica vocal, né? Então, eu comecei a fazer aula de técnica vocal mesmo, foi com 12 anos. Uhum. Inclusive E eu, aí, como professora de canto, isso até me deixa doida, porque os meus alunos mesmo, eles sabem, eu não dou o microfone na mão deles de cara, porque a pessoa tem que aprender a projetar a voz primeiro, para depois pegar no microfone, né? E aí eu lembro disso, eu falo, nossa, meu professor me deixava mó livre, que errado, que errado, bom, aprendeu, pelo menos aprendeu como não fazer, né? Já é né? E aos 14 tu tivesse a tua primeira banda, bem Que foi a cedo. banda, sim, foi a banda Century Child, que na verdade nasceu dentro do conservatório. A princípio não era Nightwish, a princípio era uma banda de hard rock que se transformou no Nightwish cover. E aí eu comecei a gente montou essa banda, a gente só fez um show, inclusive, que foi em São Bernardo, no Vulcana.
E foi meu primeiro e último show com a banda, porque logo em seguida eu acabei entrando num cover mesmo de Nightwish que eles levavam mais a sério, de uma forma profissional, que foi a banda Wishmaster. E aí eu já tava com 15 anos. Então, com 14 a gente montou, nananã, mas com 15 anos eu logo saí da banda. E foi com a Wishmaster que vocês participaram do Cover Nation na MTV? Não, aí foi com o Não? Évora. Porque daí depois eu saí da Wishmaster. Ah, tivemos alguns problemas lá dentro, a banda resolveu parar e aí eu também parei. Daí o que aconteceu? Eu gostava já muito de Nightwish, mas eu me apaixonei por After Forever. Daí que eu resolvi montar o Évora. Só que o Évora, a princípio, era para ser cover de After, com algumas músicas só do Nightwish, porque eu era conhecida como a vocalista do Wishmaster. Só que daí virou. Ao invés de ser After cover, virou Nightwish cover, porque a maioria do pessoal que já me conhecia começava a pedir Nightwish, Nightwish, Nightwish. Beleza. O Évora foi muito interessante, muito engraçado, porque a gente tinha 2 meses de existência, 2 meses de ensaio, nunca tinha feito um show, até que a gente foi chamado para fazer a Let's Lay na abertura do Massacration. E foi daí que a gente foi chamado para o Cover Nation, que daí indicaram a gente, falando, ó, toquei com o Nightwish lá, que foi legal, não sei o quê. E a nossa sorte é que nós gravamos esse show, porque a gente não tinha material nenhum para mostrar. A sorte foi essa. E aí muitas bandas de Nightwish cover na época estavam enviando material por estúdio, nananana, e o nosso era ao vivo. Então eles viram que uma banda era realmente ao vivo. Aí eles falaram, ah, então beleza, vamos dar uma chance para esses moleques. Eu lembro que eu assisti esse programa, era Nightwish versus Angra, né? Sim, eu tinha 16 anos, menino. Eu lembro desse programa, cara, eu lembro. Eu lembro muito, cara, porque tinha um quadro ali dentro que ele dava as notas lá, que o Mion dava as notas. Falava lá, Maestro Zezinho lá, brincando com o lance Qual é a música? do Silvio Santos, do qual é a música esse do Silvio Santos. E aí eu me lembro que deu uma música do Nightwish, né, cara? E você se olhava assim, e aí tu foi falar e aí disse assim, eu não sei nem dizer direito o nome, é The Healer, The Hero, não sei. Eu sei que a música era aquela. E aí considerou um ponto pra vocês. Eu lembro, eu Nossa, lembro disso. nem me fala, os fãs de Nightwish me mataram nas comunidades de Orkut, mas no final eles gostaram de mim. Bem no final. Bem no... É mesmo? Opa, eu fui mó xingada por conta disso. Pior que a gente sabia o nome. Só que na hora é muito engraçado. Tipo, some tudo da cabeça. Eu mesma dando entrevista aqui, eu dei entrevista no canal de um outro amigo meu, aí ele me fez aquele jogo de pergunta rápida. Nossa, eu esqueci um monte de coisa, um monte, que nem ele falou, quem que você, não sei, reviveria, não sei. Eu sei que eu fui falando de outras pessoas e eu esqueci do Fred Mercury, que absurdo. E sendo que o primeiro da minha lista seria o Fred Mercury. Aí sabe quando você fala, nossa, eu esqueci de falar isso na hora. A gente sempre esquece. A gente sempre esquece. Vai fazer uma lista, quando termina, tu olha assim, faltou tal. Aí tu vai lá e tenta, aí qual tu tira, tu não sabe qual tirar. Aí não dá pra tirar, aí tu vai acrescentando. Nossa, é horrível isso. Eu sou rainha de esquecer as coisas. E no Cover Nation foi muito assim. Primeiro que eu tinha 16 anos, né? Então, naquela fase, eu era uma pessoa completamente diferente da Juliana que está conversando hoje. Hoje eu sou uma pessoa cara de pau, não tô nem aí, subo no palco, eu amo, né? Entrar no palco, não sei o quê, embora dá aquela sensaçãozinha, mas, tipo, ai meu Deus. Mas eu vou lá, agora naquela época, nossa, falar com o público, não, eu queria morrer. Eu queria cantar e ir embora, só, apenas. E além do mais ali, pelo que a gente podia perceber, pelo menos de casa, apesar do programa ser gravado, né? De casa a gente podia perceber que era aquela coisa imediata, assim, né? Tinha que chegar e tocar. Não tinha aquele lance de, peraí, vamos se organizar aqui. Não, toca que é aqui. E aí tinha que tocar rapidão ali. Nossa, foi assim mesmo. Era desse jeito lá. Minha mão, no começo do programa é até engraçado, que minha mão tá assim, ó. Eu tava assim no microfone. Falei, nossa senhora. Quando minha mão falou boa noite, eu, boa noite não, tipo, oi, eu fiz, ai, oi. Com relação ao Évora, né? Então eles começaram como um tributo ao Nightwish, mas também Ih, a travou banda aqui também pra mim. partiu. Tá me Deu ouvindo? uma travada. Agora tô. Tá? Com relação ao Mais ou Évora, menos. surgiu como tributo ao Nightwish. Deu uma cortada bonita aqui agora. Agora, eu só entendi, E com aí, relação ao Évora. Ei, parou.
Vou E de seguir então de novo. onde eu parei. Vou seguir de onde eu Não, parei, de então. novo. Era, era uma Internet. banda tributo ao Deus, a Nightwish. internet. Colabore com a live. Amém. Que droga! Eu não sei nem se ele tá me ouvindo, eu tô falando um monte de besteira aqui. Tô, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tu não tá me Acho que o ouvindo? Deus da internet te ouviu. Agora sim, agora você voltou. Foi a prece. Voltei? Tá bom. Vou seguir de onde eu estava ali, então, do Évora. A banda surgiu como um tributo ao Nightwish. Era essa a intenção. Na realidade, era um tributo ao After Forever, que tu falasse? Não. Ou eu estou Sim. confundindo já? Sim, e ele virou um tributo ao Nightwish. Mas vocês também começaram a fazer composições próprias, né? A criar as próprias músicas. Como é que foi essa transação entre o tributo ao Nightwish e a fazer músicas próprias, assim, músicas autorais? Como foi essa transição dentro da própria banda? Então, já era a intenção da banda, logo que que eu criei o Évora e tudo mais, a gente fazer som próprio, né? E fica muito mais fácil de você fazer as pessoas escutarem o seu som quando você já começa com um cover. Então, eu admiro muitas bandas que já começaram com som próprio, porque eles foram cavando numa região ali difícil, que é difícil, e ainda mais naquela época, né, onde o pessoal dava muita importância pro cover. Então, quando a gente montou um cover do qual a gente gostava e de um segmento que a gente queria seguir também com o nosso som próprio. Então, a transição não foi muito difícil, né? Enquanto a gente estava tirando os covers, a gente já estava compondo. Nisso, a gente já começou a colocar durante o show algumas músicas. Normalmente era tipo uma ou duas no máximo, para também não chocar as pessoas, né? Mas rolava, porque como era o mesmo estilo do Nightwish, então o pessoal até que recebia bem. Tanto que depois, quando a gente acabou abrindo o show do Nightwish, muitas pessoas que estavam no público conheciam a banda como Nightwish Cover e já conheciam algumas músicas nossas. Foi uma ou outra inédita que a gente soltou naquela abertura, mas a, principalmente a música In The Company of Angels, que foi a primeira que a gente lançou, o pessoal já conhecia e que eu achei muito legal que o pessoal cantou, e eu não sei como, porque acho que foi por osmose, né? Porque a gente nunca acabou divulgando a letra dela em si, né? Então foi bem legal. Então essa transição não foi tão complicada como no caso do Évora, foi bem tranquilo. Isso que tu falaste, eu acho que deve ser uma coisa muito legal pro artista, assim, quando ele tá no palco, tá tocando uma música sua, assim, e vê a galera cantando junto. Eu acho que isso deve dar uma sensação, assim, não sei dizer se orgulho, mas uma satisfação, assim, de ver o teu trabalho reconhecido, né? Isso deve ser muito legal. Ai, com certeza. Eu fui muito pega de surpresa naquele dia. Sabe quando você vê o pessoal cantando em The Company of Angels e você faz, meu Deus, que legal. E eu não esperava. Aí depois eu acabei entrando na Raveland, então o pessoal também já cantava algumas músicas da Raveland, muito legal. E eu tô vendo isso agora com o Silent Crack, tem gente que já me pede música já. E eu vi no DVD deles, né, que um monte de gente ali cantando. Eu acho isso incrível, eu acho isso muito bom. Significa que a gente tá fazendo um bom trabalho, assim, sabe? Dá uma sensação bem legal. Legal, né, cara? Tu falaste do Ritual Flame, tu também tocasse num Evanescence cover, em paralelo ao Ah, Évora. como eu gostava de tocar no meu Evanescence cover. Eu também tinha intenção de compor com o Ritual. O que que aconteceu na época? Eu criei o Évora e criei o Ritual Flame. O Ritual Flame era uma banda que, assim, todos os músicos só tava ali pra tocar o coverzinho mesmo, numa boa. Sabe aquela coisa, tipo, ah, bora tocar no final de semana? Só que era uma banda muito leve. E ao mesmo tempo que a banda era muito leve, os músicos eram muito comprometidos. Então, quando você passava alguma música do repertório para todo mundo tirar, todo mundo tirava, era aquela coisa bonita. Chegava no estúdio, estava tudo redondo, sabe? Então, era muito gostoso, a vibe era muito boa. E, e daí a gente pensou em compor, tudo mais. Meu estilo de composição é que eu gosto de muita coisa. Então, eu era muito feliz no estilo sinfônico com Évora, mas eu também queria muito compor um estilo um pouquinho mais eu chamo Evanescence meio de pop nessa hora, mas bem mais pesado, com peso maior, né? Do que um rock também mais clássico. Então, eu queria muito fazer aquele estilo também. Mas, no final das contas, a banda ficou só no cover mesmo, só que até esses shows de cover foram maravilhosos. Tanto que são músicos que são amigos que eu carrego pra minha vida toda. Eu falo, o pessoal do Ritual, amo de paixão. E, Mas e com não foi no relação cover, foi só no cover.
E com relação aos vocais, assim, tu te identifica mais com os vocais da Tária ou com o do Evanescence? Me fugiu o nome dela agora. Da Me Emily. fugiu da Emily, isso. Com qual dos vocais tu te identifica mais, assim? Da Amy. Ela Ó, passa uma paixão muito grande na hora que ela canta. Tanto que, assim, questão afinação, etc., todo mundo já tá careca de saber que ela desafina ao vivo, etc. Eu vi o show do Evanescence, mas eu falo, ela pode. Porque o que essa mulher se movimenta no palco, o que ela joga todo o sentimento dela ali. Embora, tudo bem, eu sou professora de técnica vocal, tudo bem, mas eu falo que música, ela é sentimento, né? E eu amo a voz da Emily. A voz dela eu acho única. É difícil de você copiar aquela voz, né? Tanto que nas minhas bandas eu nunca copiei as cantoras, por mais que fosse um cover, eu gostava mais de colocar a minha identidade, porque eu nunca achava que ficava igual, nunca. Então, ai, Amy, eu sou apaixonada. Inclusive, hoje ela colocou, ela fez uns stories no Insta e ela quase não é de fazer isso. Ela cantando a capela, eu, que lindo. Hum. Ai, eu sou fã dela. depois disso, vocês tocaram em diversos festivais e fizeram várias aberturas. Sim. Como é que foi esse período para a banda, assim, Juliana? E para ti, em especial para ti? Então, mas você tá falando com a Évora, né? Isso, isso. Ah, era muito gostoso. Porque essa mesma vibe que eu te falei do Ritual Flame, o Évora tinha também. O Évora também era super leve, né? Era uma banda de moleques, de garotos. Todo mundo lá era muito novinho, que nem o tecladista tinha minha idade também, 16 anos, que a gente começou com o Évora mesmo. E a gente não tinha nem noção da proporção que tava, do pessoal gostar da gente. Foi até muito engraçado, porque eu fui fazer um show, foi, não me lembro onde, acho que foi em Minas mesmo. E aí eu fiquei, tava batendo papo com uma menina que tava lá sentada, não sei o quê, a banda tinha acabado de passar o som, eu tava sem maquiagem nenhuma, sem estar montada, até que minha mãe, que era a manager da banda, veio me chamar. E daí ela falou, vamos lá se trocar, que vai começar o show. A menina disparou a gritar, ai meu Deus, você é a vocalista do Cover Nation, do Cover Nation, é a Thalia Cover. E eu fiquei tipo, uau, que isso, jovem? Então, e essas coisas foram levando a gente a cada vez mais festivais. Quando a gente foi chamado para fazer festival com som próprio, embora o pessoal ainda pedia o Nightwish, né? Mas dando ênfase ao som próprio, tipo o nome Évora, não só Nightwish Cover. Ah, foi o máximo. Então a gente fez Vamp Festival, a gente fez a própria abertura do Nightwish, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente fez o festival em Lages, que foi maravilhoso. O Orquídea, Orquídea, Uhum. maravilhoso. Ai, teve muitas coisas com o Évora, né? Porque o Évora ficou, a gente ficou uns 3 anos, 3, 4 anos na ativa. Então, E como foi abrir para o Nightwish? menino, surreal. Foi surreal. O que eu vou falar agora é um pecado, porque ao mesmo tempo eu amo a Anete, mas a única pena é que não foi com a Tária no vocal, porque na época, poxa, né, eu sou filha da época Tária, né? Eu sou daquela leva que curtia a Tária. Mas assim, eu gostei muito do Dark Passion Play, que foi com a entrada da NET, e a gente viu justamente a turnê desse CD. E eu já tinha gostado muito da voz da NET, porque eu gosto muito de pop, a voz dela é mais suave, não é tão encostada no lírico e tal. Eu gosto. Muitos fãs na época ficaram muito bravos, tipo, ela não canta lírico. Mas eu amei aquele CD, eu achei super legal. E ela, a pessoa dela é maravilhosa. Ela tem uma energia muito boa, né? Ai, gente, mas quando a gente recebeu a notícia que abriu o show do Nightwish, ai, isso daí é legal. O que que acontece? Nós perdemos, antes de saber, baixista e tecladista. A gente já tinha as músicas encaminhadas, tal, não sei o quê, só que a gente perdeu. Daí o Eric De Haas, amigo nosso, veio, chamou a gente para abrir o show da banda. Nós iríamos fazer a sexta-feira e Libra ia fazer no sábado. Ok. Aí eu falei, tá bom, fecha. Como fecha? Você não tem tecladista, que é a alma da banda, e você não tem baixista? Mas a gente sabe teste, simples assim. A vida funciona dessa forma. E se não achar, também contrata. Perder essa abertura, me recuso. Até porque, desde que eu comecei a cantar na Wish Master, eu falava, eu ainda vou abrir o show do Nightwish.
Aí, de repente, você tem isso na mão. Aí você fala, o quê? Eu vou perder por conta de terceiro? Nem a pau. Aí, beleza. Aí a gente saiu fazendo teste, mas não contava pra ninguém. Porque se você conta uma observação dessa, todo vai chover músico querendo entrar na banda, né? A gente falou, não, a gente quer Com certeza. pessoas trabalhar com a gente mesmo. Tá bom. Aí Uhum. surgiu, aí foi muito engraçado quando os meninos, quando a gente decidiu, né? Chegou no último dia de teste, foi um outro rapaz, fez o teste, o menino foi super bem, mas aí a gente acabou ficando com o Flávio Salim e com o Danilo Ramos. E a gente gostou do Danilo. Ah, o Danilo foi legal, porque a gente estava entre ele e um outro menino. E o outro menino faltou no teste. Pronto, resolvido a vida. Eu gosto de gente assim, que me ajuda a resolver as coisas. Aí a gente pegou e falou: bom, beleza, gente. Então senta aí rapidinho. Só aguarda um minutinho. Eles, tá bom. Então, parabéns, vocês entraram na banda. A gente vai abrir o show do Nightwish. Eles, quê? Aquele, tipo, what the fuck? Aí eu, então, e a gente tem que entregar um EP nessa data, a gente tem que terminar as composições nessa data, a gente vai ter que gravar nessa data. Então a gente já tem essa agenda aqui para cumprir, para lançar o EP a tempo pro show. Os dois ficaram assim, oi? Então foi muito legal isso. Foi, nossa, foi uma realização de um sonho que eu já falava desde pequena. Pequena. Eu não era pequena. Eu tinha 13, 14 anos. Mas, mas foi um sonho ao mesmo tempo, a realização de um sonho, né? Você faz cover durante anos de uma banda, de repente, pá, você abre a banda. Pra essa banda, foi bem legal. Vou falar agora, talvez alguns fiquem bravos comigo, mas eu gosto mais da NET do que da Tária. Ah, é, vários poderiam ficar. Não, hoje em dia o pessoal não ficaria tão bravo, não, porque tem bastante gente que pegou um certo. Que assim, eu vejo alguns fãs de Nightwish que pegaram um certo ranço da Tária. Eu vejo outros que amam as três, eu vejo outros que. A Net, na verdade, de todas é a menos citada, né? Que o pessoal faz muito batalha agora entre Flor e Tária. Eu gosto das três, tá bom. Eu faço parte do Eu, grupinho eu, que gosta. eu acho até que o Dark Passion Play, para mim, talvez seja o meu preferido. Pau a pau com o Wishmaster. Eu acho que é pau a Eu, pau com o Wishmaster. cara, eu amo o Dark Passion Play. Eu amo aquele CD. Meu, maravilhoso. Maravilhoso aquele CD. Eu gosto mais dele, inclusive, do que do Imaginarium. Todo mundo falou, nossa, Imaginarium. É uma obra incrível, aquele Imaginarium. Mas, ai, as músicas, tem muito hit. Muito hit ali dentro do Dark Passion Play. Eu adoro aquele CD. Eu gosto bastante. Em 2007, tu te juntou ao Avantasions, que era uma banda que fazia tributo, cover às músicas do Avantasia. Como é que foi esse convite, Juliana? E como é que foi participar desse projeto? Assim? Então, na verdade, aí no meio do caminho, né, que a gente foi conhecendo um monte de bandas, etc., a gente tocou com vários covers, né, Stratovarius cover, é, Edguy, etc, etc. Inclusive o Mauro, que era do Edguy, entrou no Évora. E ele que começou a criar o Avantasians e não sei o quê. E aí ele perguntou: quer fazer as partes da Sharon? Eu falei: ah, quero. Porque, só uma observação, a minha única tristeza na vida é que eu nunca fiz um show completo de Within Temptation. Gente, eu amo aquela mulher. E ela é uma grande influência pra mim. E aí foi onde eu entrei, na época não tinha nem. A Amanda Somerville nem tava na banda. Acho que ela ia. Acho que eles acabaram lançando Lost in Space. Nessa época, que daí eu lembro que eu cantei Lost in Space, é verdade. Mas o resto era tudo as antigas mesmo, né? Da Fantasia. E foi assim que surgiu o convite. Aí, quando eu vi, eu já tava lá no meio. E como foi, cara, fazer esses shows, assim? Porque uma coisa é participar de um show da tua banda ali, tu tá, o repertório é teu, tu domina o repertório e aí tu vai participar de um tributo a um projeto, na realidade, que, claro, o Avantasia virou uma banda depois, mas no começo eram os dois primeiros álbuns, o Tobias sempre falava que era um projeto, depois ele resolveu fazer uma banda. Como é que foi participar assim dessa forma, assim, porque tu era uma convidada especial, né? Cantando aquelas partes, assim, como é que é isso do artista, assim, fazer uma participação, eu não vou dizer menor, né, porque toda participação é válida, mas eu digo assim, de não ter tanto destaque dentro do projeto, assim, como é que é isso, assim, é bacana também esse tipo de participação? Eu curto tudo, na verdade, né? Eu acho que tudo é muito importante. Até aquela pequena participação, se ela não aparece,
falta algo, né? E aquele trecho, principalmente da Sharon, na verdade tinham duas músicas dela, né? Aí o resto eu fazia mais coro e etc. também no meio. Mas tudo é muito importante. Então, para mim, eu não via muito isso. Eu achava legal participar. Para mim era tranquilo, sempre foi. Eu nunca fui muito ligada nesse lance de, tipo, aparecer, ego, olhem para mim. Não, não, não. Nunca liguei para isso. Cada projeto que eu fui chamada, ou cada participação que me chamavam para fazer, seja em CD, seja em qualquer coisa, eu sempre curti muito. Eu achava tudo legal. Tanto que teve a minha mãe até brincava, né, que eu era o Michael Wazowski do Monstros S.A. Aquela cena que chega a revista e coloca um carimbo na cara dele, sou eu às vezes. Que tipo, nossa, você viu isso aqui que eu participei? Aí, tipo, você nem me vê ali. Ai, aconteceu isso, sabe onde? No musical Evita. Ai, que tristeza. Lançaram finalmente o libreto, né? Aquele livro bonito, né? Que o pessoal geralmente em teatro musical vende. Aí eu fui lá pegar as fotos do espetáculo. Pô, tem uma mão na minha cara. Foi daí que saiu o meu apelido de Mike Wazowski. E eu lá, mas eu sei que essa perna é minha. Eu sei que esse braço aqui é meu. Eu sabia. Você quase não me vê na foto, mas ok. Juliana, antes da Ai, de gente novo falar, a travada. continuar, Santa internet, colabora. Obrigada. Não, mas pronto, aqui, voltou. para mim tá ok. Tá me ouvindo? Não, sabe que eu acho que é a minha mesmo. Eu tô, eu estou ficando É muito porque emputecida. Eu acho que é a minha mesmo. o pessoal aqui tá falando que tá perfeito para eles. Eles estão vendo e ouvindo nós dois. Sim, pois é, coitados. Estão ouvindo eu xingando a internet, mas tudo bem, voltou. Juliana, a gente vai seguir falando um pouco mais da tua carreira para frente, mas me surgiu agora assim te perguntar uma coisa, porque tu é uma cantora, né, que praticamente tu surgisse, tu te criasse fazendo covers, antes de começar Sim. a fazer composições próprias, né? Tanto é que também depois tu participasse, já quando já tinha banda com composições próprias, também tinha a banda cover do Evanescence, tinha participasse do Avantations e tal. A gente vê muito na cena em si, muito músico de banda autoral criticando muito banda cover, porque diz que a banda cover tira o espaço do músico autoral, que o pessoal paga para ver cover e não paga para ver o autoral e tal. Mas também ele esquece que às vezes o cara do cover, ele precisa daquilo ali, é o trabalho dele, é o ganha-pão do cara. E muita banda, né, cara? Muita banda. Eu acho que é difícil ter uma banda que já saiu com som autoral direto. Muitas bandas surgiram assim, fazendo cover na garagem. Quando ia fazer o seu show, não tinha o repertório completo, tocavam 5 covers e 5 autorais, sei lá, se a proporção às vezes variava, mas tocavam muitos covers. E muitas bandas ainda tocam. Vai ver, aí o Metallica toca cover no show dele, o Guns toca 4, 5 covers lá também. Como é que tu vê essa relação entre os músicos, digamos assim, de uma suposta cena cover e de uma cena autoral, esse meio conflito que existe? Então, eu sempre achei desnecessário essa briga. Embora o problema maior não era nem dos covers, mas sim dos bares que nos contratavam. O problema maior são as casas de show. As casas de show, elas costumam pagar cachê para cover, porque o cover é garantia de público, e o som próprio não. E aí essa cultura foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando, e com isso as bandas de som próprio começaram a meio que se revoltar contra os covers. Foi por isso que no Évora a gente teve a ideia de, e se a gente fizesse cover e som próprio? Tipo assim, vocês vão ter que me engolir com som próprio. Eu vou ganhar cachê ainda, sabe? Umas coisas assim. Foi por isso que a gente pensou dessa forma. É complicado. Eu falo assim, as coisas melhoraram um pouco mais para o som próprio hoje, devido às campanhas que as pessoas vêm fazendo. Mas eu nunca achei legal você xingar um cover porque não deixa de ser um trabalho. A pessoa, ela perde o tempo dela lá tirando música, querendo ou não, para você executar um cover de uma forma perfeita, você tem que estudar. Caso contrário, qualquer um tocava, qualquer um cantava. Né? Então, eu fico feliz que hoje as pessoas estão dando mais valor para a música própria. Foi até legal que, assim, agora na quarentena, eu tava. Fazia um tempo que eu tinha dado um hiato na minha carreira, eu estava só me dedicando às aulas e a minha situação monetária que não estava das melhores. Aí
Então eu deixei um pouco de lado realmente minha carreira musical, porque a carreira do músico é complicada, né? Ainda mais no som Sim. próprio, você tem. Para você investir, você tem que ter bala na agulha. Aí eu dei uma parada. Aí veio a quarentena. Pô, você fica em casa? Tô dando aula em casa, estou fazendo minhas coisas em casa. E aí eu pensei, pô, tá todo mundo em casa. Vou sair cantando os meus coverzinhos, gravando um videozinho aqui, outro aqui. E aí foi muito legal que teve gente que colocou assim, pô, nossa, adoro, não sei o quê. E você tem música própria? Então o pessoal agora começou a procurar mais música própria, coisa que não acontecia antigamente. Hoje as pessoas procuram mais saber, porque eles sabem que os dinossauros do rock uma hora vão, né, infelizmente morrer, porque é o ser humano, a gente nasce com a promessa da morte apenas. E então eu estou vendo uma melhora, não muito significativa, porém já vejo uma luz ali no fim do túnel das pessoas indo mais atrás de som próprio. Então eu falo, gente, não fiquem revoltados com os covers, não fiquem, porque o cover também, o cara que toca o cover, ele também precisa trabalhar. Na verdade, a gente tem que É, cobrar isso é dono das casas. Esse daí que a gente tem que cobrar. E até do porque o público músico que tem que cover também também, ele, comparecer, né? com certeza, com certeza. Porque o músico que faz cover, ele também gastou com aparelho, aparelhagem, com instrumento, um estúdio para Sim, ensaiar, muito provavelmente. Então, a diferença só está nesse fato. Ele faz um cover, mas isso não desmerece o trabalho do cara. Eu sempre vejo dessa forma. Não sim. desmerece, de maneira alguma, né? Até porque eu acho que assim tem mercado para todo mundo, né? Claro que, como tu Eu, disseste, tu vai num bar, muitas vezes o que, que tu quer? Tu quer sair para tomar uma cerveja, sei lá, bater um papo, tá, é legal ter um cover ali tocando e tal. Mas o show, porque banda de autoral, é difícil tu ver tocando em barzinho também. Ninguém vai lá num sim, barzinho mostrar seu som autoral, ninguém quer. sim. Ninguém sai de casa assim, lá vai tocar uma banda de punk hardcore que eu nunca ouvi falar. Mano, não pode tomar uma cerveja, a não ser que eu seja um fã do estilo, né? Então, eu acho Sim, que esse tipo de consciência também tinha que ter, pelo menos da parte autoral, assim, saber que o cover tem o público isso dele. também. Eu particularmente, eu acho isso. Um público que vai assistir as bandas cover, ele não tira a gente do público autoral. Se você for de uma banda autoral, cara, tu não vai deixar de prestigiar a banda que tu gosta para ir ver um cover. A não ser que, pô, claro, o ingresso para ver o cover tá R$ 10 e da banda autoral tá 100. Já Mas é muda de verdade. figura, às vezes. Sim, não, mas é verdade. Eu falo, não dá para vocês, não dá para as pessoas radicalizarem nada, né? Eu acho que tudo é muito importante. Eu falo, eu gosto de ouvir cover e eu gosto de ouvir som próprio. Nesses pubs, principalmente, onde rola até som autoral, eu acho que os donos de bar ouviu o trabalho da banda, curtiu, nananã, vai, vou marcar você, que é autoral, com esse cover aqui, porque eu sei que esse cover vai me atrair público, nananã. Você é do mesmo estilo, as pessoas vão querer te escutar também, mas, tipo, dá um cachê pro cara, não precisa ser um cachê exorbitante, mas, pô, o cara, ele tá trabalhando, né? Então, eu acho que falta um pouco nessa visão também. Eu acho que é o público nessa parte, que nem você falou. Eu não vou num barzinho de esquina livre para ficar ouvindo música própria, realmente. Mas eu tô indo num pub da hora, você sabe que vai rolar ali, você ouve, você ouve. Então, isso Sim. eu falo assim, tem que ser uma mudança de pensamento geral, tanto do público, do dono do estabelecimento que está rolando e dos próprios músicos, porque assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Por isso que eu juntei os dois no meu. Sempre deu certo. Tá certo. Juliana, tu também fizesse uma especialização em canto erudito e belting. Eu sou muito leigo nisso, eu queria que tu me explicasse o que, que seria o belting. Na verdade, eu me especializei no belting contemporâneo. O belting antigo, ele é mais voltado para a voz de peito. O que que é a voz belteada? Voz belteada é a nossa voz falada. Então, você aprende a cantar com a tua voz falada. Ah, essa é uma técnica que hoje a gente utiliza muito, muito, muito em todos os estilos, mas ela era muito utilizada em teatro musical. E eu fiz na época porque eu tinha acabado de fazer o musical Evita e eu estava sentindo uma deficiência no meu vocal, por mais que no musical Evita eu estava lá como soprano, então eu estava como lírica. Mas aí eu vi que o belting ia me ajudar, inclusive, no meio do rock. E foi por isso que eu fui fazer. E é disso que eu dou aula hoje em dia. Então, eu ensino as pessoas a cantarem com a voz delas. Eu ensino.
uma técnica que, assim, você não faz esforço para você conseguir chegar em determinadas notas, em determinados resultados no geral, né? Então, você consegue colocar tudo aquilo que você tem dentro sem se machucar, sem perder a voz. Então, é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, né? O maior erro do cantor é achar que fez um show, ai, saí do meu show rouco. Cara, você usou sua voz errada. É verdade. E isso gera vários tipos de problema conforme o tempo vai passando. Então, o belting contemporâneo, principalmente, ele é você cantar com a sua voz falada. Por exemplo, a Emily seria uma voz mista, porque ela vai um pouquinho para voz de cabeça, mas ela ainda tem aqui, ó, na frente. Então, I've been looking in the mirror. Tipo, eu tô aqui e continuei falando for so long. Você pega cantoras tipo Amy Winehouse, é que eu não tô aquecida, né? Mas a. Pera, fugiu. We always say goodbye with words. I died 100 times. Essa é uma voz belting puro, que é aquele som mais metálico. Você pode ver que em nenhum momento essa voz de princesa apareceu. Mas se eu fizer uma voz de princesa, deixa eu ver. Ah, o Fantasma da Ópera seria uma voz de princesa. Tipo, não. Think of me fondly when we say goodbye. E você pode perceber que esse tipo de lírico que eu soltei aqui no meio, ele é mais aberto do que o lírico puro. Então, por isso ele entra também nesse universo do belting contemporâneo. O nome disso aqui é Ledit, que eu fiz agora. Que era o que eu também Legal. usava para fazer Nike. Por falar em princesa, tu fizesse também a Pequena Sereia e a Mulan no Disney Magia. Como é que foi essa experiência? É maravilhoso. Você acha que eu pintei esse cabelo por quê? Porque a minha maior influência de infância era Ariel. Eu era uma sereia, poxa. Não, então. Não, pra mim foi o máximo, né? E a Mulan, gente, sou apaixonada. Tanto que eu tenho a tatuagem do Mushu, foi minha primeira tatuagem, né? Minha mãe falou: quando você fizer 18 anos, você pode fazer tatuagem. Falei: tá bom. Fiquei adulta. Vrá! Fui lá e fiz o Mushu da Mulan. Muita. Nossa, eu amei fazer as personagens. Como vocês podem ver, eu sou muito magra e chinesa, né? Só que não. Mas funcionou, rolou. E assim, claro que, bom, não deixava de ser um show, um espetáculo, assim, mas as diferenças entre tu tá em cima do palco cantando para uma galera de rock, ou até mesmo de uma forma mais lírica, e ali, naquele tipo de espetáculo Disney que boa parte do público são crianças, né, na realidade, mas que prestam muita atenção. Né? A gente pensa que não, mas criança presta muita atenção. Sim. Ah, para mim foi muito gostoso, né? Aquele espetáculo foi um espetáculo que a gente fazia aula de técnica de teatro dentro do Souza Lima, né, do conservatório. E assim, teve o público infantil e tudo mais. Foi a primeira vez que eu comecei a me portar como atriz num palco, sem ser a cantora de rock. Porque o rock tem uma resposta. Você olha para o público olha para você, o público grita contigo, ele sente com você. O público do teatro ele é diferente. Você é um personagem, eu não posso sair do personagem para falar: oi, fulano, tudo bem? Não. Eu sou a personagem, eu tenho que seguir aquele script, eu tenho que seguir aquela cena até o fim. Então eu percebi muito isso com fazendo Pequena Sereia nem tanto, porque Pequena Sereia tinha uma menina vestida de Ariel e eu só fui uma intérprete ali, então eu podia olhar para o público. Mas Mulan não, Mulan eu tive que incorporar ali um pouco mais, então foi diferente, bem diferente. Eu percebi isso também quando fiz o musical Evita, porque Evita foi uma peça extremamente interessante nessa parte. Nós, o palco, era como se fosse um televisor para o espectador. Então, em nenhum momento a gente podia olhar para ninguém do público, ninguém. E eu não me formei em teatro, eu fiz alguns cursos de teatro livre, né? Por isso que eu falo, não sou nem atriz. Eu acho até uma falta de respeito com os meus colegas atores eu falar que sou atriz, porque eu não estudei metade das coisas que eles estudaram. Foi um básico mesmo. Mas o cantor, ele acaba sendo ator, né? Não adianta, a gente acaba interpretando. Isso é mais forte do que a gente até. Mas voltando. Aí
eu senti essa diferença principalmente no musical Evita, que tinham músicas extremamente fortes. Ah, e assim, às vezes terminava, eu esperava, sinceramente, pô, merecia. Não era nem eu que estava como solista, eu estava como corista. Mas, nossa, os meus colegas protagonistas, puta merda, maravilhosos. Aí o povo assim, ó. Falei, nossa, Teatro, foi aí teatro que é eu fogo. senti essa diferença. Mulan foi legal quando eu fiz, porque terminou, né? Eu terminei tremendo a música e no final, o pessoal, esse foi assim, tudo certo. Eu até porque eu tava com medo de desafinar aquele final, eu tinha 17 anos, nervosa. Eu ainda era uma pessoa tímida nessa época. Ah, tá pedindo pra eu cantar Mulan. Ah, who is that girl I see staring straight back at me? When will my reflection show I am inside? When will my reflection show who I am inside? Daquela Muito emoçãozinha. legal, cara. Tá, eu preciso fazer um desabafo. Eu tô muito puta aqui no filme, não tem música cantada. Podemos continuar. Gente, eu sou da safra de princesas cantoras. Eu sou daquela safra que princesa não tinha amor próprio, ia atrás do príncipe. Mas eu sou dessa safra que elas cantavam. Tá certo. Juliana, tu também fizesse voz para a banda Krushan. Kraken. Kraken, né? Eu falo Krushan. Eu também falei Kraken pra eles, ele é Kraken. Aí eu fiz, ah tá. Vamos lá então, para a banda Kraken. E como é que foi essa experiência? Maravilhosa, foi muito legal, porque assim, a gente só também se comunicou online, né? Eles estavam na Irlanda. E na época eles tinham soltado uma promoção para as meninas mandarem vídeos cantando as músicas deles, mas eu não conhecia as músicas deles, eu só fiquei sabendo disso, mandei qualquer música. Mandei eu cantando, acho que o quê? Mandei cantando With Temptation, tipo, tudo a ver, só que não. Daí eles gostaram da minha voz e eles falaram: não, eu quero você. Aí eu achei que ia ser tipo umas 3 músicas no máximo. No final foram tipo 5 músicas. 5, quase 7, se não me engano. É, porque tinha uns backings também. E me mandaram as músicas, eu ensaiei em casa. Não houve ensaio. Eu cantei com eles, eu conheci eles no dia do show. Aí eu cheguei lá, a gente fez uma passagem de som rápida com 2 músicas no máximo e foi no Seja o que Deus quiser ou Odin. E aí rolou. Muito quando eu vi, de repente eu já estava com a cara pintada. Quando eu vi, eu já estava pulando com o flautista no palco. Quando eu vi, parecia que eu fazia parte da banda. Foi uma coisa até legal isso, porque o Kate, que é o dono da banda, o vocalista, aí ele entrou em contato comigo depois falando: cara, eu só não te chamo para entrar na banda porque você é brasileira e aqui o croata não vive ainda de banda, né? Porque se não fosse isso, eu super te chamaria, porque eu nunca vi uma vocalista que eu nunca vi na vida, de repente, parecer que fazia parte de tudo. Eu fiz, nossa, isso pra mim foi maravilhoso. Então, o Croata tem um puta carinho com eles. Foi bem legal. Incorporou o espírito, né? Legal, legal. E agora, Juliana, em 2020, surgiu o convite para entrar no Silent Cry. Como é que foi isso? Conta pra gente. Então, o Silent Cry, eu conheço eles desde 2000. Ah, de novo, eu esqueci. 2006. 2006, isso mesmo. Aí, eles fizeram a abertura do show do After Forever e foi quando eu fiz a abertura do show do After junto com o Kavla. Foi quando eu conheci o Dilfo e conheci o Silent. Ok, depois daquele show, inclusive o Évora fez show com o Silent Cry, a gente perdeu um pouquinho de contato, só ficou com contato mesmo via internet, Orkut, Facebook. Beleza, olha o tempo que passou, né? Aí eu tava fazendo algumas collabs agora na quarentena, e eu fiz uma collab com meu amigo Felipe Vitrol de Ninfetamin do Cradle Field. E aí teve um fã do Silent que entrou em contato ali falando, marcou o Dilf e falou: nossa, ia ficar muito show se a Juliana cantasse. Aí ele falou o nome da música, do Silent Cry. Beleza.
E aí nessa, o Dilfa entrou em contato comigo falando, escuta, quer dar uma escutada nas músicas? Tô pensando em voltar com a banda, etc. Ele já tava, na verdade, com tudo engatilhado, só tava faltando o vocalista. Aí ele me deixou à vontade, mas me fez o convite. Aí eu fiz, sim. E foi assim que rolou. Foi bem legal, foi muito bacana, porque eu nem esperava que ele fosse ver o recado. Botei coração lá, não, muito obrigada e pronto, né? E eu sempre gostei do som do Silent, mas eu achei que eles estavam contra a vocalista, mas não, tava sem. E aí eu entrei. Foi desse jeito, foi bem legal. E o Dilfo me deixou muito à vontade, né? Isso foi legal. Ele tá me deixando à vontade para eu colocar a minha identidade, a minha essência nas músicas, por mais que eu esteja regravando músicas da época do Hipnoses, né? Que foi o último CD. Eu também gravei a. Peraí, que eu até anotei aqui. Do Remembrance, que é um CD que o pessoal gosta muito, que foi de 97. Eu gravei a Tragic Memories, que a gente vai lançar agora nas lives. E do Goddess of Tears, eu gravei a Illusions of Perfection, que a gente já colocou no Face e no YouTube. Que também é uma música de 2000. Então, ele deixou eu colocar minha essência em músicas que já foram gravadas. E Tragic Memory foi regravada ainda pela vocalista anterior, que estava no Hipnosis. E ele falou: não, fica à vontade. E eu tô muito feliz com isso, porque no final das contas, hoje eu falo que o Silent Cry eu consigo chamar de minha banda, sendo que eu acabei de entrar agora. Então tá tudo muito bom, muito legal. Legal. E com relação assim, o Silent Cry é uma das bandas talvez mais importantes do cenário, né, do gothic metal, gothic rock no Imagina a minha Brasil. emoção. Pois é, era isso que eu ia te contar, assim, né? Porque a tua bagagem veio ali do Nightwish cover, do Evanescence cover, do Évora e tal. E aí chega uma banda, assim, já com uma estrada tão grande quanto a tua própria carreira, né? Quanto a tua própria carreira, e te convida para ser vocalista, baseado no teu trabalho, assim, né? A sensação, assim, quando tu recebeu, assim, de vez o convite, assim, como é que tu pensou assim, nossa, eu? Ou Foi. não? Você fica meio que anestesiada e você fala assim: ah, tá. Quê? Tipo, eu fui o primeiro, eu sempre solto. Uhum. O que foi que falou? Sabe? Tipo, eu sou muito assim. E então foi muito legal. E assim, o Dilfo, ele é uma pessoa maravilhosa, né? Eu amo conversar com o Dilfo. Ele é aquela pessoa que ele tem, até por telefone, né? Porque eu tô aqui na Baixada Santista, os meninos estão lá em Minas, imagina. Ah, ele nem em Minas tá agora. Então, aí de repente ele veio conversar comigo, a forma dele explicar tudo. Você sente aquela aura tão gostosa, tão boa. E então, assim, foi um misto de emoção, porque é uma banda com uma estrada, com uma história. Eu falo, pô, desde que eu comecei a cantar, o Silent Cry sempre foi uma referência. E, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, mas foi a primeira banda com vocal feminino de um gótico do Brasil, que começou em 94. Então eles abriram meio que o mercado assim para as bandas brasileiras. E aí, de repente você ser chamada para uma banda tão importante quanto o Silent Cry, para mim foi muito especial. E aquilo que eu falei anteriormente, de eu sentir que a banda, tipo, minha banda, não foi eu que criei, não tem problema. Minha banda, eu me sinto parte de algo. E principalmente pelos ideais, pela forma de pensar. Eu e o Dilfa, a gente conversou muito sobre isso, né? Então, eu estou muito feliz de fazer parte hoje do Silent Cry, de contribuir. Eu falo, quero fazer simplesmente o meu melhor. E tu dissesse assim que ele te deu total liberdade para tu ser a Juliana, né, sem se espelhar em ninguém, ser tu mesma. Mas assim, quando tu começasse a cantar essas músicas do Silent Cry, assim, como é que foi para ti? Eu digo assim, tu incorporar o teu estilo, a tua voz nessas composições que já haviam sido gravadas anteriormente. Como é que foi assim para ti? Tu te sentiu meio pressionada ou não? Não pela Não, banda, mas por ti mesmo. não, pressionada não. Na verdade, eu me pressiono todas as vezes, né? Porque eu sou perfeccionista, sou bem chata com o meu trabalho. Você veja que tem um errinho de nota, qualquer coisa assim, eu fico, errei, vamos lá de novo. Tipo assim, eu errei uma vírgula, eu gravei uma música inteira, depois eu vou lá e regravo a música inteira por conta daquela vírgula. E normalmente sai bem melhor, até tudo, né? Então eu sempre fui muito chata. E quando eu tava escutando as músicas,
às vezes me dava uma vontade de me expressar, é a mesma melodia, mas a forma de se expressar é diferente, a forma de colocar a voz diferente. Existe também uma coisa que eu acho extremamente importante, que eu passo até para aluno meu, a intenção do que você está passando, né, quando você canta. Você tem que transformar aquela letra na sua verdade. Então, até mesmo para a pessoa que está escutando você, entender aquela verdade e querer comprar a sua verdade. Então, eu sou muito ligada nessas coisas, né? E aí foi quando eu mandei mensagem para ele falando, ó, tô tirando as músicas, posso colocar a minha interpretação? Não, prometo que eu não vou descaracterizar as músicas, vou respeitar tudo ali, mas para eu colocar minha intenção ali, você tá livre. Falei, beleza. Beleza. Então, foi muito legal, assim, exigir bastante de mim. Essa pressão eu sempre coloco em mim mesma. Mas eu fiquei muito feliz com o resultado, porque eu já fazia, já estava fazendo isso, até nesses covers que eu lanço, eu chamo de até tributo, não é bem um cover. Se você pegar eu cantando Nightwish hoje, mesmo na época da Tária, você vê que eu não faço totalmente lírico, porque não é minha pegada. Eu gosto das pessoas escutarem a música e falar, é a Juliana. Então, isso meio que já me facilitou na hora de eu tirar as músicas do site. Não, não virou um cover, virou algo que eu pude falar. Sou eu. E vocês chegaram a se encontrar, Juliana, ou não? Ainda não? Ainda não? Pois é. E eu tô doida para encontrar todo mundo. Eu estou aqui na Baixada Santista, Paulista. E, assim, vocês, no caso, regravaram, né, essas faixas, se tu colocasse tua voz em faixas já que já tinham antes, mas já tá tendo novas composições, vocês já estão preparando um material inédito para soltar, como é que tá isso? Sim, nós já estamos. O Dilf, ele tá na floresta, né? Eu não sei onde exatamente. Mas ele. Então, assim, até quando a gente fala com ele, normalmente é num horário certo, que ele consegue acesso à internet e tudo mais, né? E porque nós estamos trabalhando no projeto que. Projeto não, no CD Terra, né? Então, ele é totalmente voltado à mãe natureza, né? Então, são várias conexões que a gente está colocando nesse CD. Então, a gente já está preparando enquanto vai lançando essas músicas antigas, né? Já tem um escritor que está fazendo, que está contando a história do Silent Cry, inclusive porque vai ter um documentário, né? Ah, legal. Para a gente poder fazer as gravações e tudo mais. A banda inteira vai para a floresta também e eles vão levar o estúdio para a floresta. Como? Não sei. Onde? Também não. A gente aguarda no Globo Repórter. Mas a única informação que eu tenho é essa, em relação a finalizar, né, o CD Terra. Mas a gente já está escrevendo, já temos o escritor. Ele, todo dia que ele pode, assim, ele já manda as ideias ali no grupo, já para a gente também trocar informações de o que ele está querendo. Quando ele medita, ele também vai lá, já escreve também o que está dentro dele. Tá bem legal, tá bem legal. Eu não vejo a hora de, tipo, cruzar com todo mundo, sabe? Assim, vai ser bem legal. Eu E sei que o o CD, quanto que observação, o CD ele tá previsto para julho de 2022. Aí eu sei que, ah, inclusive, vai ter um documentário, vai ter livro da biografia, vai ter tudo. e o quanto que o palco tá te fazendo falta nesse período aí? Muito. Menino, eu tô com esse cabelo gigante que eu não posso chacoalhar. Tô, olha, chateada. Não, é sério. Eu sinto muita falta de palco. Além das bandas de rock, né? Eu também trabalho com o Kiss for Kids, na verdade, né? E eu faço parte, principalmente, das princesas do rock, porque eu sou malévola, gente. E assim, os últimos shows que eu estava fazendo era no teatro, como Malévola, né? Então, cara, eu tô sentindo falta de tudo. Eu tô sentindo falta de fazer Malévola, eu tô sentindo falta de cantar no palco normal, eu tô sentindo falta de pisar no palco, de ter a troca de energia com as pessoas. Eu tô sentindo muita falta disso. Acho que todos os Ah, legal. músicos. É, com certeza, porque foram os primeiros a parar e vão ser os últimos a voltar, né, Juliana? Não tem muito opção, não tem Pois muita é. opção com relação a isso. A gente tem a opção agora das lives, né? Mas não é a mesma coisa, gente, né? É, não era uma coisa. Para quem tá em Foi casa, legal. até, né? Mas pro músico, eu acho que aquela vibe do palco ali, aquele barulho da guitarra, ali,
Não tem, né? Sinto falta. Nossa, a resposta do público. Pé no retorno. Ah, adoro pé no retorno. Ah, É. dá uma de Bruce Dickinson, né? Aquela coisa. Não, mas é verdade, que nem agora os meninos do Kiss Cover, né? Que são meus amigos, eles fizeram o Kiss for Kids Drive. Aí, nossa, foi uma super produção legal. Eu esqueci da onde foi, mas montaram um palco no estacionamento. O pessoal foi assim. Eles falaram que foi um pouco melhor do que fazer essas lives sem ninguém, que pelo menos ali o público respondia, né? Mas mesmo assim era dentro do carro. Mas eu acho que assim, já é alguma coisa, né? É, já é um começo. Uma hora Já? tem que começar, né? Que seja agora, né? É, então. Juliana, a gente está encerrando aqui. Eu queria mais uma vez te agradecer, desejar todo o sucesso do mundo para ti, para o Silent Cry agora nessa nova etapa. Dizer muito obrigado por ter aceitado conversar, falar sobre a tua carreira, sobre o que vem aí pela frente e, como eu já disse, desejar toda a sorte do mundo para vocês. Cara, você, muito obrigada novamente pelo convite, tá? Eu amei o bate-papo aqui. Você percebeu que eu falo pra caramba, né? Né? Mulher, querida, mulher é complicado. Mas eu achei muito legal que você abordou um monte de coisa que, assim, fazia tempo que eu não parava para pensar, então foi muito especial, gostei demais. Beijo, Pati! Ó, a Ju Ross Fanpage é minha amiga Beth, tá? Que ela cuida da minha fanpage. Beijo, Beth! Beijo, mãe! Ah, muito obrigada, viu? De verdade, amei fazer a live aqui. Muito sucesso também para tua página. Obrigado. Valeu, Juliana. Então, boa noite. Boa noite a todo mundo aí que compareceu aí. Valeu mesmo, Juliana. Boa noite, gente!